Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, mexicanos insistem em troca de De Ossa por Pedro. Bapi tira a base de Boto. Pedro se sente exposto e quer sair do Flamengo. Boto dá Matheus Gonçalves ao Cruzeiro e mantém Everton Araújo. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, que é um canal português que fala sobre o Flamengo, que traz todo dia para você notícias provenientes do exterior, falando do Flamengo. Se você gosta de mercado da bola e quer ficar por dentro de todas as especulações do mercado, se inscreva no canal, porque diariamente nós consultamos jornais do exterior, falando aí, trazendo a versão do lado de cá, do lado da Europa, de todas as negociações que o Flamengo está envolvido. Por isso, não perca tempo, se inscreva no canal e acione o sininho. Meus amigos, eu vou começar esse vídeo de uma forma um pouco diferente, falando aí da negociação trazida ontem no Brasil do Matheus Gonçalves, né? 3 milhões e meio de euros por 50% do passe, para que ele vá ao concorrente direto do Flamengo, né? Mesmo número de pontos, porém o Flamengo tem um jogo a mais para o Cruzeiro, né? Ou seja, praticamente de graça, né? O Boto, mais uma vez, dá um jogador do Flamengo praticamente de graça. O Flamengo fica com 35% só da venda, numa futura venda, né? E aí, meus amigos, parece que o Flamengo entra num ciclo de todo jogador habilidoso, todo jogador que tem talento vai embora. E os que correm ficam, né? O Everton Araújo, por exemplo, né? Que para mim é um jogador que não tem a menor qualificação técnica para ficar no Flamengo, ninguém teve proposta, ninguém quer comprar o Everton Araújo. E o Felipe Luiz o mantém no time. Mas, por exemplo, pouca gente está falando, o Ryan Lucas, que era destaque da base, foi praticamente doado ao Sporting aqui de Portugal, empréstimo com opção de compra de 4 milhões de euros. Um cara extremamente promissor. O Vitor Hugo quase veio de graça agora pro Famalicão aqui de Portugal. O Bapi é quem impediu disso acontecer. E essa negociação do Matheus Gonçalves, meus amigos, eu não tenho como isentar também o técnico que eu defendi tanto e disse que ia ser um excepcional técnico do Flamengo, Felipe Luiz. Felipe Luiz disse que o Matheus Gonçalves era meio anárquico em campo, né? E ele acaba agora, de certa forma, desvalorizando um potencial. Vou te dizer, o Matheus Gonçalves, né? A gente teve Matheus França, tivemos o Lázaro, vários jogadores que surgiram como promessas. O Matheus Gonçalves, na minha opinião, é o mais promessas de todos. Foi jogar na base, eles são até burros, meus amigos, porque botaram para jogar na base, o cara arrebentou, fez 2 golaços na base, e aí dão a notícia que ele vai sair do Flamengo para o Cruzeiro logo depois. Assim, nem habilidade esse Boto tem de lidar com a imprensa, né, e evitar crise. Muito pelo contrário. Eles criam crise a todo dia no Flamengo, né? Então eu vou te dizer assim, para mim é um completo absurdo o que o Flamengo está fazendo, liberando o Matheus Gonçalves por 3,5 milhões de euros. No ano passado, o Bragantino ofereceu 6 milhões de euros por 50% do passe e a diretoria passada, de forma muito acertada, negou. Não deixou, não quis negociar para o Bragantino por 6 milhões de euros, né, por 50% do passe. Agora, o Flamengo negocia com o Cruzeiro por 3,5 milhões de euros,
um garoto super habilidoso que faz a diferença. Poderia ficar. O Flamengo vai disputar agora contra o Barcelona em agosto o Mundial de Clubes Sub-20. Ele poderia jogar, né? Eles desceram os jogadores para jogar contra o Botafogo, não conseguiram ganhar, né? Com a entrada do técnico novo escolhido pelo Boto. Mas poderia ficar pelo menos para disputar mais um Mundial pelo Flamengo. Não, eles querem mandar embora e doar a um adversário um jogador extremamente promissor. Eu vou dizer, esse José Boto, para mim, está se tornando o pior dirigente que já passou na história do Flamengo, somando os amadores e profissionais, né? A desvalorização dos ativos do Flamengo tem sido gritante. E a torcida hoje no Maracanã, se realmente ama o Flamengo, tem que achincalhar esse cidadão. O mal que esse José Boto faz ao Flamengo é inconcebível, meus amigos. E essa venda, para mim, é um verdadeiro absurdo. Meus amigos, como para mim também é um absurdo a condução. Ih, me ajuda, produção. Condução do caso Pedro, tá? O Pedro, segundo dizem aí, na quarta-feira deu um migué, saiu do treino e na sexta-feira ele recebeu aí a notícia que ele não estaria relacionado para o treino, para o jogo hoje contra o São Paulo, né? O Pedro é um jogador, tudo bem, não é a primeira vez que ele cria problema e ele é um cara de realmente mente, digamos assim, fraca, né? A mãe dele já chorou porque ele não era titular, ele já arrumou confusão com outros treinadores, já teve aí perto de sair do Flamengo, né? Tomou soco do preparador do Sampaoli. Ele é um cara que realmente precisa de um cuidado especial, mas ele é o melhor centroavante que o Brasil tem, né? De novo, péssima condução. Todo mundo fala, o Felipe Luiz está certo, Felipe Luiz está certo. Não, não, meu amigo. Felipe Luiz tem que fazer o seguinte, se foi na quarta o problema, chama na quinta o Pedro para conversar. Chama na quinta o Pedro para conversar. Não é, teoricamente, fazendo com que o jogador seja exposto na sexta, é que o Felipe Luiz, na quinta não deu para conversar, na sexta chama atenção de novo. E fala, olha, o Pedro vai estar se recondicionando fisicamente para que a gente possa aí poder fazer a utilização dele. Todo mundo ia entender. Agora, jogar a merda no ventilador, meus amigos, sinceramente, acho péssima a condução do Flamengo, né? De mais uma vez do José Boto, né? Que é um criador de crises no Flamengo, né? Que é realmente um cara totalmente despreparado para estar no Flamengo, mas a culpa também é do Felipe Luiz, né? A culpa também é do treinador que está sendo extremamente mal assessorado por José Boto. Eu diria a vocês de novo, né? É inacreditável o que vem acontecendo no Flamengo. Um resultado que não seja vitória hoje, meus amigos, as labaredas vão subir. E eu digo a você, vão subir em função de uma enorme incompetência de quem dirige o departamento de futebol do Flamengo. Enorme! Mas não é pouca incompetência, não. É muita incompetência. É muito ruim o tal do José Boto. É muito ruim o tal do José Boto. E parece que o BAP, de certa forma, está entendendo e tira poderes do Boto e tira a base do Boto. É isso mesmo, meus amigos. Ontem, para surpresa de todo mundo, agora o BAP também, meus amigos, eu vou dizer, o BAP também
Eu que vim elogiando bastante o BAP, né? Deu entrevista ontem para a Flá TV, quer dizer, entrevista. Falou, não deixou o João Guilherme nem a Dani Boaventura perguntar. Falou 35 minutos, 45 minutos, sem deixar espaço para perguntas quase, né? Malandro, o BAP também. E aí o que aconteceu? O Boto não manda mais na base. O Boto não manda mais na base. E aí o BAP demitiu o Carlos Noval. Ninguém sabe por quê, né? O cara que revelou Vinícius Júnior, o cara que revelou Paquetá, o cara que levou o Flamengo aí ao título, ao bicampeonato da Libertadores da base, o cara que levou o Flamengo ao Mundial de Clubes, esse cara foi demitido, né? E aí o que se dizem é o seguinte, que o Boto ficou sobrecarregado, né? E o Boto agora cuida apenas do futebol profissional. Quer dizer, ele vai fazer merda só no futebol profissional, né? E a base passa a ser um departamento separado, né? Boto reporta sobre o time principal diretamente ao presidente BAP, enquanto Alfredo Almeida também dá satisfações à presidência, que é o novo cara que vai ficar cuidando aí da base do Flamengo, sem que um interfira na rotina do outro. Isso acontece após uma avaliação da gestão que a ideia inicial não deu certo na prática. Esse era o caminho correto a se seguir, ou seja, o Boto só fez merda, trouxe um técnico que pediu, não aguentou trabalhar com ele, pediu demissão, foi trabalhar na Hungria. Quando contratado, o Boto chegou ao Flamengo com a missão de comandar todo o futebol e promover uma reformulação profunda no profissional e na base. Isso aconteceu nos primeiros meses, com demissões em massa e liberação de vários atletas. No entanto, a diretoria entendeu que o português ficou sobrecarregado com as demandas da equipe principal, deixando o restante em segundo plano e, portanto, precisando recalcular a rota. As duas áreas vão continuar conversando, mas terão autonomias nas decisões. Na prática, o que já se via era Alfredo Almeida participando mais da rotina da base do que o Boto. Ele fazia a transição da filosofia do profissional para as categorias inferiores e vinha cuidando do time sub-20, que passou a fazer parte do profissional. Carlos Noval era o responsável do sub-17 para baixo. Agora, o ex-assistente fica à frente de tudo. A escolha do nome foi por alguém que já estivesse alinhado com o trabalho em andamento. O Alfredo chegou ao Brasil em janeiro de 25 como braço direito do Boto no Flamengo, ou seja, atuando com olhos do diretor sobre tudo o que acontecia, especialmente na parte técnica da base. Os dois estavam juntos no Exijek, da Croácia. No Círculo, o português tem 7 clubes de menor expressão como treinador, além de experiência no Brasil. Em 2018, ele começou a comandar a Benfica Ukrainian Football Academy, mas implementar ideias dos clubes portugueses com crianças ucranianas. Depois foi indicado na parceria com Coimbra, em Minas Gerais, onde atuou como coordenador técnico até voltar à Europa para ser assistente de Boto. Com essa estruturação do novo modelo, o trabalho do time principal e base continuam ligados, porém com responsabilidades separadas. Ou seja, meus amigos, né? Vamos ver aí se o Alfredo Sampaio consegue realmente dar um levante na base, porque a gente começou a tomar de 5 do Vasco, né? A gente não ganha nem com os meninos do Botafogo, nem com o Matheus Gonçalves fazendo um partidaço. Realmente, a base, o Boto conseguiu estragar a base do Flamengo, né? Meus amigos, notícia vinda direto do México, hein? Monterrey insiste na troca com o Flamengo. Nelson de Ossa por Pedro. É isso mesmo, meus amigos. Né? Jornal mexicano. Os Rayados de Monterrey não querem ficar para trás no Apertura de 25. Após ótimo desempenho no Mundial de Clubes,
o clube de Monterrey está trabalhando em contratações importantes. Um dos nomes mais comentados é o atacante brasileiro Pedro, do Flamengo, que pode desembarcar no México em uma negociação inesperada. A possível chegada de Pedro no Monterrey não é coincidência. O Flamengo tem interesse em uma figura do La Pandilha, Nelson de Ossa. O colombiano foi um dos jogadores de maior destaque durante o torneio internacional mundial de clubes. Nelson de Ossa está atualmente avaliado em 6 milhões de euros, segundo o Transfer Market. Mas se for vendido para o exterior, o clube mexicano quer um valor maior. Portanto, Monterrey poderia priorizar uma venda para a Europa ao invés de uma troca direta com o Flamengo. Apesar da atividade de contratar um atacante do calibre de Pedro fosse muito importante para o clube mexicano. A oferta que o Monterrey faz é Pedro por De Ossa. E aí, meu amigo? Escreva aqui nos comentários. Você gostaria de ver? O Nelson De Ossa realmente é um grande jogador, né? Mostrou ser, eu já vi um pouco do trabalho dele, ele é um volante que chega à frente, bate bem pro gol, tem saída de bola, foi um grande destaque. O Monterrey insiste com o Flamengo nessa troca e o Pedro, agora, para essa gestão do Flamengo, realmente não vale absolutamente nada. E você, meu amigo, você faria essa troca? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante a sua inscrição no canal. Eu confesso a você, eu estou muito preocupado com o que vem acontecendo no Flamengo. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.